De janeiro de 2024 até ao presente, a nossa taxa de inflação já saiu dos 20,1% para os atuais 26,9%. Uma taxa completamente alta comparando todas as previsões que até aqui já foram realizadas. Um crescimento de 7% em tão pouco tempo. Como a taxa de inflação é como se fosse um imposto invisível que vem para roubar o nosso poder de compra, bem como reduzir a nossa rentabilidade ao investir, a pergunta que fica é: como lucrar com a inflação? É sobre isto que nós vamos falar neste vídeo. Neste vídeo veja 3 principais segredos para lucrar com a inflação investindo no mercado financeiro angolano. Fique neste vídeo para saber mais. E aí, capitalistas selvagens, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malanz e você está a assistir ao Pregão Info. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 principais segredos para lucrar com a inflação investindo no mercado financeiro angolano. Mas antes de partirmos para o nosso conteúdo de hoje, eu gostava de deixar um mega recado, que já estão abertas as inscrições para o nosso treinamento Me Realizando, que vai começar já no próximo dia 16 de maio. É um treinamento voltado a ensiná-lo a investir no mercado financeiro angolano e internacional. A partir daí você não precisa entender nada sobre finanças, que nós lhe pegamos do zero até torná-lo num investidor capaz de tomar as melhores decisões de investimento, identificar as melhores oportunidades, minimizar os riscos ao investir, bem como maximizar os seus rendimentos. Para participar do nosso treinamento, basta apenas clicar no link que vai ficar aqui abaixo na descrição, preenche o formulário, segue os passos descritos neles, que a seguir entraremos em contato com mais informações sobre o nosso treinamento. Bem, malta, vamos então partir para o nosso conteúdo de hoje. Lembrando que este conteúdo está a ser passado gratuitamente, seria apenas exclusivo para os formandos do nosso treinamento, mas estamos a tratar de compartilhar um conhecimento que a nível nacional você não vai encontrar a lugar nenhum. Por isso, por favor, trate de deixar ficar o seu gosto aqui abaixo nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal se não for inscrito e ative o sininho das notificações para estar a par de tudo o que postarmos aqui, e trate também de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, para que o YouTube possa levar esse conteúdo ao maior número de pessoas, a fim de elas também terem a noção de como lucrar, não é, com a inflação investindo no mercado financeiro. Num artigo recente publicado pelo North Jersey, uma empresa de comunicação norte-americana, demonstra que a geração Y, que são aquelas pessoas nascidas entre 1980 a 2000, e a geração Z, que são aquelas pessoas nascidas entre 1997 a 2012, conhecidas como pessoas nascidas na era digital, segundo um inquérito realizado pela Deloitte, citado neste mesmo artigo, demonstra que 86% dessas gerações têm menos poder de compra que a geração dos Baby Boomers, que são aquelas pessoas nascidas entre 1940 a 1960. Quanto à geração Y, as pessoas mais adultas estão a completar este ano 44 anos, enquanto que a geração Z, a pessoa mais adulta, está neste exato momento a completar 25 anos. Embora estejam num ambiente de maior desenvolvimento tecnológico, têm melhores opções de fazer mais dinheiro, mas ainda assim têm menos poder de compra que os Baby Boomers. As pessoas mais adultas estão neste exato momento a completar cerca de 80 anos. A pesquisa demonstrou ainda que 30% dessas gerações não sentem-se financeiramente seguros. A razão do baixo poder de compra da geração Y e geração Z reside no facto de que essas gerações aqui não poupam esforço para consumir. Para essas gerações, adiar o consumo é adiar os prazeres da vida, e a vida é urgente e por isso ela tem de ser aproveitada ao máximo, o mais rapidamente possível. É aquela ideia, não é, de que nós hoje somos todos viajantes no tempo e estamos todos com medo de que o agora pode conter a nossa temporalidade, o nosso fim. Então consumir até não poder mais pode trazer a ilusão de vencer o tempo, de fazer o tempo parar, de fazer o tempo congelar ou desaparecer completamente. É uma geração cada vez mais com medo da morte, por isso é que nós não olhamos
o relógio, o calendário e nem mesmo a nossa idade quando nós tomamos decisões de compra. E o consumismo passa a ser um lembrete de que algo inesperadamente possa vir a acontecer e nos impedir de aproveitarmos a vida, como se adotar o hábito consumista significasse vencer a morte ou vencer o tempo. Mas então continuamos bem vivos da vida, sem dinheiro na conta e com baixo poder de compra, porque a inflação não é amiga de ninguém e sequer mesmo espera por ninguém. É só olharmos para a evolução histórica da inflação que dá para ver que quer a nível global, bem como a nível nacional, ela está a evoluir ascendentemente. E adotar, portanto, um padrão de consumo sem considerar este aspecto completamente importantíssimo é completamente perigoso para a nossa sustentabilidade financeira no longo prazo. Por isso é que é momento de procurar descobrir muito mais de que forma é que nós podemos lucrar com a inflação, de que forma é que nós podemos aumentar o nosso nível de consumo. Portanto, para que nós possamos lucrar com a inflação, existem 3 segredos que nos ajudarão a fazer isto da melhor forma. O primeiro segredo para que nós consigamos lucrar com a inflação é alcançar uma taxa de retorno superior à média do mercado com os nossos investimentos. Por exemplo, entre 2018 a 2022, os preços na economia, ou seja, a nossa taxa de inflação, ela aumentou em 240,56%. Isto significa que, neste período, a diminuição do valor do nosso dinheiro se fixou em 70,64%. O nosso dinheiro desvalorizou a essa taxa. Ou seja, isto significa que, se você tivesse guardado 100 mil kwanzas, não é, debaixo do seu colchão, ou até mesmo se você recebe 100 mil kwanzas como salário, ou seja, esses 100 mil kwanzas trazidos para hoje, em 2024, corrigidos pela inflação, o seu poder de compra seria apenas de 29.369,56 kwanzas. Os seus 100 mil kwanzas valeriam apenas esse valor. Isto significa que algo que tinha o preço de 100 mil kwanzas em 2018 hoje estaria a custar 340.558,13 kwanzas. Este é o poder que a inflação tem de acabar com o nosso poder de compra. Mas entre 2018 a 2024, a taxa de retorno média de mercado para os títulos com uma maturidade de 5 anos, as OTNRs, no caso, na Bodiva, a taxa fixou-se em 18%. Se, por exemplo, neste período você procurasse encontrar uma OTNR que lhe oferecesse uma taxa de rendimento superior à sua média de mercado, que são de 18%, e você procurasse, por exemplo, um título, uma OTNR que lhe oferecesse uma taxa de retorno de, por exemplo, 19%, investindo 100 mil kwanzas, isso significa que de 2018 para 2024 você acabaria tendo 283.976,9 kwanzas. Como vê, você teria o seu rendimento protegido da inflação, o seu poder de compra não diminuiria de forma nenhuma e ainda assim você conseguiria manter a sua vida de forma completamente sustentável, seguir ela de forma completamente normal. Ou seja, você conseguiria manter as suas finanças completamente sustentáveis, comparado que, por exemplo, se você deixasse o seu dinheiro ficar aí parado sem investi-lo de forma nenhuma, só para ver o poder dos investimentos relativamente à proteção do seu capital, bem como a conservação do seu poder de compra. Isso só para vermos como investir o nosso dinheiro acima do rendimento médio do mercado pode nos ajudar da melhor forma a nos protegermos da inflação, protegermos o nosso capital, não reduzir
reduzir o nosso poder de compra e continuarmos a seguir a nossa vida de forma completamente sustentável. E desse valor citado nem conta o reinvestimento e nem conta um plano de aportes muito mais robustos, não é? Que lhe possam aí garantir que você tenha uma conta bem sólida, porque não vai dizer que em 6 anos unicamente você vai entrar para o mercado, investir 100 mil kwanzas e deixar que esse dinheiro se multiplique e venha eventualmente mudar a sua vida, não é? Porque eu acredito que mensalmente, trimestralmente ou até mesmo semestralmente você consegue se esforçar para poupar 100 mil kwanzas ou até mais de 100 mil kwanzas para estar a fazer os seus aportes de forma muito mais frequente, não é? Para garantir que mais lá para frente você consiga ter uma carteira muito bem consolidada. Não vai dizer que não, vou colocar 100 mil kwanzas e eu espero que esses meus 100 mil kwanzas venham se multiplicar e mudar a minha vida financeira drasticamente. Mas se você pensa desta forma, por favor, pare de assistir a esse vídeo, deixe de seguir o nosso canal e vai comprar drogas. Deve ser disto que você esteja a precisar. A sério. Como vê, até aqui nós não falamos sobre procurar investir em títulos indexados ao dólar ou aos títulos em moedas estrangeiras ou até mesmo os títulos indexados à inflação que nos possam garantir a proteção contra a inflação de forma nenhuma, porque o mais importante que o investidor deve procurar para conseguir bater a inflação é procurar encontrar um instrumento que lhe garanta um rendimento acima da média do mercado. Este é o principal segredo para se conseguir lucrar com a inflação, porque de nada adianta os títulos indexados ao câmbio do dólar, aos títulos em moedas estrangeiras ou até aos títulos indexados à inflação, se esses títulos aqui nos proporcionam uma taxa de rendimento inferior à média do mercado. Por mais que eles garantam essa proteção toda que nos ajuda aí a fazermos face à inflação, mas não será suficiente para que nós consigamos bater a inflação. Portanto, o mais importante é que nós consigamos alcançar rendimentos acima da média do mercado e é isso que nos leva a batermos a inflação no médio prazo. Hoje a taxa média de retorno na Bodiva está fixada em 18%. Isto significa que se quiser bater a inflação, unicamente o que você precisa é encontrar um instrumento financeiro que lhe proporcione uma taxa de rendimento superior a esta média de mercado, que são 18%. No médio prazo você vai conseguir bater a inflação da melhor forma. Mas é super importante referenciar que a taxa média de mercado é uma taxa que pode variar. Ela pode variar em função das movimentações nas cotações dos ativos do mercado. Por exemplo, se a ação Dubai variar a sua cotação, se a ação do Caixa Angola variar a sua cotação ou se entrar em novos títulos no nosso mercado, isto pode mudar a taxa média de rendimento do mercado. Por isso é que o investidor não pode pegar uma taxa média de retorno do mercado e fazer dessa taxa uma taxa fixa para que possa investir no longo prazo. A taxa de retorno média do mercado, o investidor precisa utilizar ela com muito cuidado. Como é uma taxa que pode variar muito, o investidor precisa procurar se expor em instrumentos que sejam de curto prazo ou pegar aqueles instrumentos que sejam de longo prazo, mas que já estão com maturidades de curto prazo, no caso dos títulos de renda fixa, e se for relativamente no segmento de ações, que pode garantir maior flexibilidade, é isto que o investidor precisa fazer para que possa garantir maior facilidade de saída na posição em que está, a fim de poder aproveitar ou ganhar com marcação a mercado, não é? Com mudanças na variação da taxa média de retorno do mercado. O investidor precisa garantir isto, porque se o investidor pegar uma taxa média do mercado e fizer um investimento que seja de 7 anos, não é? E querendo com isso lucrar com a inflação, poderá incorrer a perdas, porque esta média da taxa de retorno no mercado estará a variar frequentemente. Então, a exposição do investidor precisa ser muito mais cautelosa, muito mais de curto prazo ou médio prazo, para que possa ter maior flexibilidade, não é? A fim de poder agir de forma tática para que possa então aí melhorar a sua rentabilidade.
rentabilidade. A forma tática é o elemento adicional para que o investidor consiga aí ganhar com marcação a mercado e, consequentemente, lucrar com a inflação. Este é o principal elemento que o investidor precisa saber para que possa lucrar com a inflação. Não há segredo nenhum. E depois disto aqui, o investidor pode pedir o seu hambúrguer e a sua vodka e seguir a sua vida de forma completamente tranquila, porque terá a inflação na palma das mãos. É o principal segredo, mal. E o segundo principal segredo para lucrarmos com a inflação é concentrarmos o nosso portfólio ou a nossa carteira apenas nos melhores investimentos. A diversificação é a melhor coisa que qualquer investidor precisa ter dentro da sua carteira de investimentos, mas uma diversificação ela só é boa se a concentração do nosso portfólio se dá nos melhores ativos financeiros, porque de nada adianta nós termos uma carteira completamente diversificada se temos na nossa carteira um monte de ativos que não nos ajudam a maximizarmos a nossa rentabilidade. O que são os melhores ativos? Os melhores ativos são aqueles que nos proporcionam taxas de rendimentos que sejam acima da média do mercado, instrumentos que nos fornecem uma maior flexibilidade, uma posição que nos favorece melhores benefícios com marcação a mercado, uma posição que não seja de tão longo prazo, preferivelmente que seja uma posição de curto prazo, aqueles que são comprados ao seu valor intrínseco ou até mesmo num preço que não esteja muito acima do seu valor intrínseco. É desta forma que nós definimos os melhores ativos. E finalmente, o terceiro segredo para lucrarmos com a inflação é eliminarmos a síndrome de objeto brilhante. Admira uma motivação que as pessoas encontram para cada mês mudarem as suas despesas mensais em função do aumento desenfreado dos seus desejos de consumo. Ou seja, no mês passado o desejo de consumir foi consumir Y com Z, fez-se isto, e no mês a seguir o desejo muda e vai para a estratosfera, e sem qualquer planeamento antecedente, o que torna cada vez mais perigoso e insustentável esta prática. Se você muda frequentemente a estrutura das suas despesas mensais, cada vez que a coisa fica difícil ou até mesmo melhora, você continuará a voltar à estaca zero e nunca terá um progresso real. Todo o dinheiro que você estará a ganhar não é seu, irá para o KFC, para a mulher que você está a namorar ou até mesmo para a mulher que você casou com ela. A isso nós chamamos de inflação no estilo de vida, que nasce de um espírito infantilista fortalecido pela indústria de consumo. Manter o mesmo padrão de vida por um bom tempo parece ser algo monótono. Compromissos duradouros parece ser algo completamente chato para nós. Então, novos amigos, novas famílias, novas amantes, novos lares, novas modas, o que significam novas mercadorias, novos débitos na conta, novos passeios ao shopping, novos produtos e, portanto, novas compras. Quando você inflaciona a sua vida por questões ligadas à hierarquia no trabalho, domínio e prestígio, isto é completamente perigoso. A maior parte das nossas necessidades, elas não são criadas a partir do que é necessário, mas sim do desejável. Por isso, se desejar menos, vai querer menos, e o principal segredo para desejar menos é não se importar com o que as outras pessoas pensem sobre você, sobre a sua vida. No mundo animal, quando se fala de escassez, ou o animal se adapta ou ele morre. Mas no nosso mundo normal, quando se fala de escassez econômica, tem um significado completamente diferente. A escassez econômica, ela nasce do querer possuir aquilo que o outro também possui, a fim de melhor imitá-lo. Se quiser lucrar com a inflação, precisa buscar maior eficiência nas suas contas mensais, a fim de você não entrar no vermelho, sobreviver e não ser forçado a sair do mercado financeiro. E é aí que está o principal segredo. Bem, malta, esses são os 3 principais segredos para que nós possamos lucrar com a inflação investindo em Angola. Se quiser aprender a fazer melhores avaliações de investimento, aprender a
a investir melhor no todo, nós temos aqui o nosso treinamento Me Realizando, que vai começar já no próximo dia 16 de maio. As inscrições estão abertas. A partir daí você não precisa entender nada sobre finanças para fazer parte deste nosso treinamento, onde lhe ensinamos tudo o que precisa saber para tornar-se um investidor melhor, minimizar os riscos ao investir, bem como maximizar os seus rendimentos, proteger-se da inflação. Tudo isso você conseguirá aprender com o nosso treinamento. Portanto, preencha o formulário que vai ficar aqui abaixo no link na descrição, segue os passos todos descritos nele para que você possa então participar desse nosso treinamento. Bem, malta, não se esqueça que a principal fonte para materializar os seus investimentos é a sua poupança, é a sua capacidade de poupar e do tamanho dos seus sonhos, e fazer bons investimentos o deixarão mais próximos da materialização deles. Nós estamos juntos e até o próximo vídeo.